Senador Cleitinho manda recado para os três poderes e para o STF. Deixa aqui uma reflexão aqui para os três poderes, tanto para o Senado, tanto para os deputados federais, tanto para a presidência da República, tanto para o Poder Judiciário e para a população brasileira, que é o patrão. Eu vi essa fala do Gilmar Mendes aqui, eu quero deixar essa reflexão aqui, porque parece que a gente grita ao vento mesmo, a gente grita sozinho. Mas água mole, pedra dura, um dia a gente vai furar isso aí. E eu vim aqui para fazer isso. Não só precisa de uma reforma política nesse país aqui, mas uma reforma de consciência. E uma reforma moral. Porque quando você vê pessoas passando fome, quando você vê pessoas que não têm como comprar, comida, e a gente vê uma fala do ministro dessa aqui, Gilmar falou sobre a reportagem do jornal Estado de São Paulo, que diz que os poderes legislativo, judiciário e executivo pagaram pelo menos quase 1.300.000 em diárias e passagens, funcionários públicos, autoridades que participaram do evento em Lisboa. Eu não sei avaliar essa questão de valores. Sabe por que você não sabe avaliar? Porque não sai do seu bolso. Isso aqui não sai do seu dinheiro. Quem paga é o povo. Então, você nunca vai saber avaliar o que é um cidadão ter que pagar um aluguel caro e ter que pagar IPTU. Sabe por quê? Porque os três poderes, inclusive você, acaba tendo auxílio moradia. Então você nunca vai saber o que é um suor de juntar um dinheiro no mês e ter que pagar um aluguel, ter que pagar o IPTU. Você nunca vai saber o que é um pai trabalhar para ter que pagar escola para o seu filho, para ter que comprar material escolar. Sabe por que vocês nunca vão saber disso? Vale para os três poderes. Tanto aqui para essa casa, tanto para os deputados federais, tanto para o presidente da República e tanto para o Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque vocês também têm direito. Tem direito até auxílio livre. Às vezes pega e tem direito o filho estudar em escola particular e ser indenizado. Então vocês não sabem o valor disso. Porque é muito fácil. Você quer outro? Segurança. Perdeu o mané. Muitas pessoas que saem na rua e acabam sendo assaltados. Vocês não sabem. E nunca vai sentir o que é isso. Sabe por quê? Vocês têm direito à segurança. Vocês têm direito até carro oficial, blindado. Vocês não sabem o que é isso. É a população brasileira que está na rua, que paga o salário de vocês rigorosamente em dia, que são assaltados quase todos os dias e morrem. Vocês não sabem, nunca vão saber, Gilmar Mendes. Você sabe outra coisa, vocês nunca vão saber? Uma UPA, frequentar uma UPA, frequentar um hospital público. Sabe por quê? Vocês têm direito a plano de saúde. E eu quero falar aqui. Aqui no Senado tem também, é caro. E eu abri mão dele. Então vocês nunca vão saber o que é uma realidade do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro paga. Vocês têm essa mordomia. Vocês vivem num país das maravilhas. Vocês vivem num país, no mundinho de vocês aqui, e vale para os três poderes. Que a realidade do povo brasileiro lá, vocês não estão sabendo o que está acontecendo com o povo brasileiro. Porque tem direito a tudo. Auxílio moradia, até auxílio paletó tem direito, né? Olha aqui como é que eu tô bonito. Até auxílio paletó tem direito. Então nunca vocês vão saber uma realidade do povo brasileiro. Vocês nunca vão ter noção do que o povo brasileiro passa. Aqui, o próprio Senado também tem direito a um carro bonito, um preto, escrito uma placa de todo tamanho lá, senador. Eu abri mão dele. Sabe por que eu abri mão desse carro? Porque eu estou senador. Eu não sou. Eu sou verdureiro. Isso aqui vai passar. Quando passar, eu vou ter direito a esse carro preto para andar na rua com a placa escrito senador? Não, então tem que vir no meu próprio carro. Ou eu venho de Uber, eu venho de bicicleta, eu venho de ônibus. Então o parlamentar não sabe a realidade de um transporte público. Ele não pega ônibus. Que dia que um Gilmar Mendes, uma vossa excelência dessa, pegou ônibus? Andou no ônibus para sentir na pele o que a população brasileira passa? Não pega ônibus, pelo contrário. Tem até pessoas que estão lá que puxam a cadeira para eles sentarem. São piores que reis. E o maior rei desse mundo aqui, Jesus Cristo, que veio aqui, não foi político, mas ensinou como é que se fazia política. Ele andava descalço, inclusive lavava os pés e perdoava. Então, o meu exemplo para mim é Jesus Cristo, de humildade. E eu acho que o que a gente precisa mostrar aqui agora no parlamento e mostrar para a população brasileira e dar bom exemplo é mostrar que a gente está aqui para servir e não ser servido. E eu falo isso com propriedade, porque quando eu era vereador e deputado e agora senador, eu sempre devolvi dinheiro. Eu só usei o que é em benefício do povo. Como eu não sou hipócrita e demagogo, não,
que a gente precisa para poder ir nas cidades, nos estados, precisa de alguma estrutura, mas desde que seja para devolver para o povo, e não para mim. Então tá na hora. Porque eu fico escutando aqui, igual eu escutei agora, que eu queria mostrar aqui, de um parlamentar também, que falou isso aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. O orçamento do governo hoje é um orçamento muito apertado. Já foi cortado farmácia popular. Então veja, é um esforço muito grande. O orçamento do governo hoje é um orçamento muito apertado. Já foi cortado farmácia popular. A gente viu agora a greve nas universidades, a situação. Então, já foi cortado farmácia popular. E que dia que vai cortar aqui dos três poderes? Por que é só pro povo que tem que cortar? Se a incompetência vem de quem administra, que são os políticos, são os três poderes, por que só que do povo tem que cortar? Por que o povo tem que cortar da própria carne e aqui não corta da própria carne? Isso vale para os três poderes, para o Legislativo, Judiciário e Executivo, vale para o Senado, vale para a Câmara Federal, vale para as Assembleias Legislativas dos Estados, vale para os vereadores, vale para os políticos. Por que só o povo tem que cortar da própria carne? Por que nós não cortamos da própria carne? Por que fica uma briga ideológica aqui de esquerda e de direita, de partido, de PT, de republicanos, que é meu partido, de PL, de PSDB, de não sei de quê, de PSOL, mas na hora de brigar para cortar, ninguém fala nada. Na hora de ter um fundo eleitoral de 5 bilhões para gastar com político, ninguém fala nada. Ninguém discute nada aqui. Tá todo mundo junto e caladinho.